O Multiplix Entrevista está de volta com o vereador Maicon Gonçalves do Mobiliza, que faz um balanço do seu primeiro ano como vereador. Agora, falando sobre saúde pública. No final de fevereiro, foi feita a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde. Vereador, qual a sua avaliação sobre essa prestação? Primeiro que o Estado não está pagando a gente. Isso é fato. Ficou lá, está no YouTube, não sou eu que estou falando, é o corpo técnico da Secretaria de Saúde que falou. O Estado do Rio de Janeiro, governador, no ano de 2025 não passou R$1 para a gente. E nós atendemos uma região. Então todo o valor que vem a mais é importantíssimo, porque a gente é porta da saúde na região. O SUS ele é aberto, né? A gente não pode negar atendimento a essas pessoas que são vizinhas. Mas todo o dinheiro que vem do Estado, do governo federal, para nos ajudar, cria um refrigério na máquina pública. Então é preciso a gente cobrar quem realmente deve. Então o governador em 2025, para quem está nos assistindo e vai definir voto agora em 2026, já pense logo. Não teve investimento e até agora 26 também não chegou nada. Isso é um problema. A saúde do município, ela tem uma arrecadação muito boa. O prefeito falou esses dias que investiu 42% do orçamento do ano passado na saúde. E é verdade. Só que a gente não vê melhora significativa. E um problema que me chamou a atenção, eu cobrei isso ao secretário, é que a estrutura física, ela recebeu ano passado apenas 1 milhão em reforma. A gente está falando de todos os postos de saúde, a gente está falando da UPA, a gente está falando do Raul Sertã, da maternidade. 1 milhão em reforma de estrutura física, na estrutura física, isso não é nada. Sabe o que o governo vai deixar para o próximo prefeito? Uma estrutura da saúde deteriorada. Vazamento, encanamento. E aí o próximo prefeito que entrar, ele vai ter uma dificuldade em fazer investimentos em áreas sensíveis, como a atenção básica, porque ele vai precisar consertar o posto. Então ele não consegue contratar mais um agente para atender, um agente comunitário de saúde para atender na ponta, porque ele vai ter que usar parte desse recurso para consertar o posto de saúde que foi desprezado de todo o governo. São 6 anos, a gente está falando de 6 anos. A gente não está falando aqui de um governo que assumiu agora. Então não cabe mais essa desculpa. Então, infelizmente, 1 milhão apenas de investimento na estrutura física. E aí compraram umas cadeiras esses dias, postaram lá, até falei com o secretário, pô, secretário, ficou bonito as cadeiras e tal, mas vocês estão investindo muito pouco. Vocês não estão deixando legado na saúde. Ah, Maicon, mas aí tem uma questão da educação, estão roubando tampa de vaso, estão roubando chuveiro, a população é muito mal educada. Eu falei, eu concordo. Mas quando você tem um hospital que é porta aberta, hoje você vai no Hospital Municipal Raul Sertão, você vai onde você quer. Você vai na cardiologia, uma área sensível, que se você entrar e der um boom, morre 3. Porque as pessoas estão ali se recuperando de problema cardíaco. E aí você deixa sem segurança. Ah, mas a culpa é da guarda. Não, a guarda não é o dever dela, ela não está capacitada para isso. Então você tem que contratar uma empresa de segurança, tem que dar crachá. A Câmara Municipal tem crachá para você entrar, você tem que tirar uma foto. A Câmara Municipal é a única que tem ponto. Você botar digital na entrada e na saída. Então hoje se fala muito do parlamento, mas o parlamento é o mais transparente que tem. A prefeitura a gente não sabe que médico foi, que médico assinou e saiu. Se tem realmente todo aquele corpo que se diz ter naquele quadro, naquele horário. Fiz uma lei que obriga a ter um painel informativo dizendo qual dia, horário daquele médico especialista, todo o corpo técnico da saúde. Tá? Aí tem que ser já implementado, vou até cobrar o secretário para que possa ter uma celeridade, agilizar, para que a gente possa realmente mostrar, porque às vezes você fica na fila esperando para chegar no atendente para perguntar se tem um ginecologista. E quando você olha no quadro, você já viu, ó, ginecologista quarta-feira. Pô, hoje é terça, não, nem vou ficar na fila, vai embora. Né? Você sabe que você tem que voltar na quarta e que vai ter o atendimento ali. Então, esses são detalhes que precisa a saúde ter. E hoje eu não vejo assim, infelizmente eu não vejo uma melhora significativa na saúde. E estamos replicando algo que é um problema, que sempre foi assim. Aquela síndrome de Gabriela.
eu nasci assim, você sempre assim. Parar com isso. Nós estamos na era da IA, da inteligência artificial. Essa câmera que está me filmando, se tiver um comando do lado de dentro, de me seguir pela face, se eu for para cá ela vai vir, se eu for para cá ela vai vir. E como na prefeitura a gente ainda vive aquela era de ter que mandar as pessoas para a fila de madrugada para ficar pegando ficha. Então é preciso a gente ter essa evolução no quadro da saúde para que realmente traga economia e aí funcione. O orçamento tem, precisa ter sensibilidade e parar de contar a história, porque e também cobrar os devidos poderes. Governo estadual, governador Cláudio Castro, que agora já está pensando na campanha para esse ano. Poxa, falhou feio com a gente em 2025. Para mim, eu, Maico, eu não peço um voto e espero que todo mundo que esteja assistindo tenha essa sensibilidade. Por quê? Tá ruim, mas você continua votando, vai piorar. Aí a gente está vendo aí no governo atual. Vereador tramita na Câmara um projeto de autoria do vereador Cristiano Guenin, do PP, que adiciona à lei orgânica do município um dispositivo sobre emendas impositivas ao orçamento público municipal. Você é favorável ao projeto e por quê? Totalmente favorável. E deixa eu contar a história desse projeto. Sim, claro. Cheguei na casa, a gente devolve um recurso todo ano para a prefeitura de forma discricionária. O que sobrou, o que o executivo não usou, do seu IPTU, 6% vai para a Câmara. Desse valor, paga-se o legislativo, as despesas, tudo nosso, e o que sobra devolve para o prefeito de maneira, faz o que quer, tá aí é teu. Eu falei, peraí, tem coisa errada aqui, a gente pode emendar esse recurso. E aí conversei com o Cristiano Guenin, conversei com o Isaac, conversei com outros parlamentares e começamos a tratar essa ideia. O vereador Cristiano Guenin, como é um vereador que é presidente da Comissão de Finanças, falou, olha, gostei da ideia, vou formatar isso e a gente vai botar em forma de projeto. Ponto, tá posto. Só que ele não está falando da nossa devolução. A nossa devolução continua sendo devolvida. Ele está falando de 0,6% do orçamento total do município. Que vai dar muito pouco, vai dar 7 milhões. 7 milhões vão ser divididos para 21 vereadores. Poxa, mas vão dar dinheiro para os vereadores? Não. Tem um portal da transparência que o vereador vai emendar e esse recurso vai ter que ser executado. Qual que é a vantagem, Natália? Você tem filho, filha, Sim. estuda no colégio. E nesse colégio tem uma quadra, mas a quadra não é coberta. Então quando chove, não tem aula. Eu, que sou vereador, eu vejo a sua dor, eu vou automaticamente dizer quanto que custa aí para fazer esse telhado. Ah, custa 150 mil. Tá, quanto que eu tenho de emenda impositiva? Você tem 300. 150 para fazer o telhado aqui, tá, prefeito? Impositivo, ele tem que fazer. Isso é democratizar o dinheiro público. Isso é fazer na ponta as pessoas serem assistidas. É dar poder realmente de execução no vereador. Isso já acontece no governo estadual, com os deputados. O deputado estadual tem 5 milhões em emenda. Isso já acontece no governo federal, onde os deputados federais têm emenda e o senador. O senador tem 80 milhões em emenda. Um deputado federal hoje bate aí em torno de 45 milhões em emenda. E aí existem vereadores que são contrários. Mas aí eu vejo esse vereador que é contrário e inaugurar uma obra que foi a emenda de um deputado dele. Olha, não está muito coerente, porque o deputado federal pode mandar recurso para poder fazer um posto, uma quadra, e você vai lá inaugurar. Mas você, quando tem esse poder de mandar botar um telhado, fazer uma pintura, construir uma ponte, você quer tirar esse poder do parlamento? Não. O parlamento precisa, é um valor muito pequeno em cima da nossa arrecadação. Nós estamos arrecadando 1 bilhão, 150 e alguns valores, milhões por ano, e vamos pegar apenas 7 milhões e democratizar. Dá ao vereador o direito de colocar esse recurso nas suas localidades. Então é importante fazer isso. Sou favorável, acho que isso vai trazer para o parlamento uma ação de fato. Porque o que hoje a gente faz? A gente faz um ofício, pede o prefeito para fazer lá a pintura da quadra. Faz se ele quiser. Se a prioridade não for essa, ele não vai fazer. Aí ele cisma de fazer lá o show, vamos lá, reforma protestante. Eu sou cristão, evangélico, batizado, tenho a minha fé firmada e fui na reforma protestante. Mas vamos ser sinceros,
Quinta-feira à noite, não deu ninguém. E o prefeito gastou 180 mil com show. Esse recurso poderia ter feito lá o telhado da quadra lá, da escola do seu filho. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade. Eu não sou contra o show, eu sou favorável. Sim. Movimenta a economia, traz pessoas. Apesar que shows assim mais de cunho religioso é muito difícil trazer dia de semana, quinta-feira, não vai trazer ninguém. Isso é uma balela. A pessoa não vai sair do Rio para vir aqui no show para voltar para trabalhar. Só os loucos. Aquele trabalhador realmente de fato que está ali dia a dia não vai perder o trabalho. Então eu sou favorável, mas um calendário que dê um show. Você pode colocar no sábado, um show. E aí, ó, quem trabalha de segunda a sexta vai, quem saiu do comércio vai também, porque domingo não trabalha. Então pode estender até a madrugada um pouquinho, pode ir até as 2, comer um cachorro-quente com a família, se divertir e ir para casa. Agora colocam 3 shows. Quinta, sexta e sábado. Quinta não deu ninguém. Sexta meia dúzia, sábado lotou. Só que nós pagamos 3 pessoas. 180, 180, 160. Paga só um 160. Economiza 360 mil reais para investir em outra área. Então, quando dá esse dinheiro para o parlamento, é importantíssimo. Certo, né? Maicon, na sua primeira entrevista aqui à TV Multiplix, você declarou que a sua pauta prioritária seria o esporte. Chegou a declarar também que a Secretaria de Esportes tinha poucos recursos e que era uma secretaria que somente emprega, mas sem ações efetivas. O que você conseguiu realizar em relação ao esporte, né, a Secretaria de Esportes, e como você avalia essa pasta atualmente? Que desafio, hein? Bacana falar isso. Eu não lembrava. E é importante. E aí quando você falava, Natália, a minha cabeça aqui borbulhava de coisas para poder falar e entregar. Olha, a ADINF, a Associação Diabetes Nova Friburgo, é uma associação que parte do tratamento do diabético é atividade física. E lá não ofertava. Tá lá, tem um projeto acontecendo com mais de 100 mulheres. Eu estou muito feliz. Bota no Instagram aí, Vida em Movimento, Nova Friburgo. Você vai se surpreender com o trabalho incrível que a gente está fazendo lá. Então só por aí eu já teria cumprido a minha palavra. Não, lá em Amparo, em parceria com o deputado Luiz Lima, tem uma escolinha de futebol que dá chuteira, caneleira, short, meião. São 5 profissionais empregados e atende 70 crianças em Amparo. Ali na ARP nós temos a Penha Guerreira, perto da ARP, na rua Tessarolo. Penha Guerreira é um projeto, um programa que você vai lá, se inscreve, você é selecionada, você fica 1 ano fazendo arte marcial de forma gratuita, defesa pessoal. Então você está fazendo a sua reportagem na avenida, no carnaval, está todo mundo ali muito eufórico, e aí vem aquela mãozinha indesejada. Aqui, você rapidamente, com um movimento, você consegue mostrar para esse rapaz que você detém conhecimento de arte marcial e ele já está fora. Porque grande parte das pessoas que violentam mulheres, eles só fazem porque é um sexo frágil. Mas se ela demonstrar, isso é cientificamente provado, alguma experiência ou expertise em arte marcial, ele corre. Então, o agressor, ele é medroso. Mas ele vai na tua fragilidade. Quando você mostra que você tem o conhecimento de arte marcial, ele corre. Falei da Penha Guerreira. Lá no Tio Dongo, atrás do Tio Dongo, no estacionamento, tem um galpão, onde gentilmente o Tio Dongo serve pra gente, lá o espaço, né, cede o espaço, para que aconteça também a atividade física para a terceira idade. Agora, dia 26, caiu na conta, está depositado já um recurso de 600 mil reais que nós vamos startar a cidade Friburgo em Movimento. São núcleos, onde vai contratar professor de educação física e um coordenador para que possa dar consultoria em corrida e caminhada. Então você que não pode pagar uma academia porque está caro, porque o salário mínimo está 1.600, a academia é 10% desse valor, você vai ter ali, na avenida, na praça, um profissional de educação física que vai te orientar de forma profissional e paga pelo projeto. Isso é um pouquinho, eu posso falar um monte de coisa aqui, mas eu quero agradecer ao deputado Luiz Lima, um deputado que estende muito a mão para Friburgo, é o deputado que mais coloca recurso de emenda impositiva em Nova Friburgo, junto com o Elbert Pedro, que é o seu chefe de gabinete, tem tido uma sensibilidade, tem tido uma escutativa para o que a gente leva. Sim. Porque você, quando se torna um parlamentar, um prefeito,
Você nunca pode perder a sua escuta ativa, a sua sensibilidade de ouvir o outro. E eles têm... Eu ligo para o Luiz aqui agora. Luiz, estou em entrevista, falo aqui com a Natália aqui. Ele, ô Natália, é uma pessoa acessível. E isso tem trazido para Friburgo muitos resultados positivos. A DINF também recebeu agora, primeira vez na história, R$270 mil em emenda para que possa fazer tratamento, que é o Doce Vida, se eu não me engano o nome do projeto, que a Flávia e a Natália, que é a presidente, estão fazendo lá. Então estou muito feliz com esse mandato e vou dizer para vocês novamente, a Secretaria de Esporte continua sendo um cabide de emprego. Infelizmente, se você entrar aí agora no portal da Transparência, Secretaria de Esporte, você vai ver lá as ações, não tem nada, só apoio. Tem um programa aí, que é um programa que eu tenho que bater palma, que é o Bolsa Atleta, que tem muito pouco recurso, 250 mil só. Na LOA, todo ano a gente aprova a LOA e o PPA. Sim. No PPA e na LOA eu identifiquei que existia muito recurso numa secretaria e esse recurso poderia ser fatiado. Então eu fiz uma emenda. Nada mais é do que uma sutileza em dizer, olha, se você quiser usar, prefeito, pode usar X valor aqui que está autorizado. Ele faz se ele quiser. Eu coloquei mais 250 mil para o Bolsa Atleta, chegando aí a R$500 mil. Muito pouco. O município hoje, desse orçamento que a gente está falando, investe 0,03% no esporte. É muito pouco. Nessa mesma entrevista, você afirmou que a função do vereador, além de legislar e fiscalizar o executivo, é também buscar o deputado que representa a bandeira partidária e buscar recursos para o município. O que você já conseguiu trazer de recursos nesse primeiro ano e qual a projeção para 2027? Todo ano esse ano a gente já começa a falar do recurso que vai entrar ano que vem. Sim. A máquina pública funciona assim. Então, o deputado, nós temos que ir no deputado agora para chegar o recurso ano que vem. Então, o que a gente vai colher esse ano, eu já falei ano passado. E assim foi. Sim. O deputado Luiz Lima colocou R$270 mil, 277 precisamente, na ADINF para o programa que vai acontecer lá. Colocamos um projeto de atividade física gratuito dentro da ADINF. Esse é a meu pedido. Laje colocou 100 mil, tive com ele lá, conheceu Laje, já prometeu que ano que vem vai colocar mais. Sou presidente da Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente. Nós temos hoje na cidade 150 crianças agora sendo tratadas, sofreram ou estão sofrendo abuso sexual. Nós somos a segunda cidade no estado do Rio de Janeiro com o maior número de casos. Não sou eu que estou falando, é a promotora de justiça, numa audiência pública. Nós temos 200 crianças aguardando tratamento. E esse tratamento dessas 150 crianças só está acontecendo porque o deputado Luiz Lima, você vai botar aí, transparência.gov, você vai ver. Uhum. O deputado Luiz Lima colocou R$750 mil na Casa da Criança para tratamento. Então, esse é um pouquinho do recurso que a gente tem pedido. Falei dos 600 mil que a gente pediu para a atividade da corrida. Então, se eu colocar aqui agora rapidamente, eu já consegui trazer para o município mais de R$1,5 milhão. Isso um pedido meu, do parlamentar Maicon Gonçalves. Somando o investimento do Luiz, ele botou esse ano aí para mais de 9 milhões. O Luiz, na história dele, de parlamentar, ele investiu em Friburgo mais de R$45 milhões. É um valor significativo. Você tem exercido o seu dever de fiscalizar e acompanhar, por exemplo, toda a montagem de Natal de Nova Friburgo e denunciou ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas a ausência de 222 itens da decoração. Como está o andamento dessa denúncia? Infelizmente, no MP foi arquivada. O MP entendeu que já tem uma denúncia com o mesmo tema, que é o Natal, que está sendo investigada e que não cabia naquele momento abrir uma nova investigação sobre algo que já estão tratando. Tudo bem, eu entendo, o Tribunal de Contas vai ver a parte de favorecimento, de pagamento. O Natal teve um aporte de 6.623 mil. Nesse segmento, que foi as decorações, eram 2 milhões. Na hora da licitação, a empresa chegou e falou que dava um abatimento. E aí promoveu esse desconto. Só que na hora de entregar, ela não entregou. Faltou 30% da entrega, 222 peças.
E aí tem aqueles maldosos que dizem assim, ah, esses 30% é o 30% que estava tratado já para poder entregar a alguém aí. Eu não estou acusando ninguém. Mas eu sei que se foi tratado, não vai ser pago. E é difícil, Natália, porque quando a gente toma uma postura de fazer isso, salvar o dinheiro da população, isso não vibra tanto quanto um vídeo de briga na rua. As pessoas parecem que estão tendo... E é de fato, tem dificuldade de ver o que a gente está fazendo no nosso trabalho. Então, você rala, entrega e ela, mas o que ele fez? Economizou quanto? Porque se fala de um valor muito alto. E eu fiquei só nas peças de Natal. A questão dos carros, esses dias apareceram esses carros aqui no galpão e teve a denúncia, 2 dias depois foram lá e tiraram os carros do galpão. E aí o dono do galpão disse que alugou, que não tem nada a ver com a empresa. Mas enfim, a minha atividade não vai parar. Vou continuar denunciando, vou continuar fiscalizando, doa quem doer. Ah, mas as empresas... Esses dias teve um que falou assim, um rapaz que faz evento, disse assim, ah, vocês são sempre iguais. Quando vocês entram, vocês começam a falar assim, depois tudo muda. Eu tô doido para esse cara me chamar futuramente para poder me oferecer alguma coisa que ele vai sair preso. Porque você consegue viver muito bem trabalhando honestamente. Eu tinha uma empresa, um aplicativo, que me dava mensalmente o que eu ganho hoje como vereador. E aí quando eu assumi o mandato, eu falei, olha, agora eu vou me dedicar ao mandato, eu vou estudar, eu vou me dedicar ao mandato. Natália, eu vou dormir tarde. Eu me dedico muito. Eu estudo, eu tento atender todo mundo. Meu WhatsApp está aqui, eu te mostrei, tem mais de 700 mensagens. Eu não consigo falar com todo mundo, eu fico triste com isso, porque eu sei que cada mensagem ali é uma história que precisa ser ouvida, que precisa de uma solução. E eu queria ter braços para isso. Hoje a gente tem 3 assessores, e esses 3 assessores não conseguem. O Jonathan, que chegou aqui para me ajudar, ele é terceirizado, ele é pago por serviço que ele presta. Então ele faz um vídeo para mim, eu vou lá e pago ele. Ele faz um vídeo, eu vou lá e pago ele. É o trabalho dele. Mas eu queria botar ele na minha assessoria, eu queria ter um cargo de comunicação para ir lá e colocar ele. E aí investir mais na vida dele, porque ele não precisava trabalhar para outra pessoa, ele ficaria só para a gente. Então, infelizmente, a gente tem pouca mão de obra e a gente precisa trabalhar mais. Eu vou me dedicar mais, eu vou avançar mais para a gente continuar fiscalizando e denunciando esses casos. Estamos nos aproximando das eleições e existe a expectativa de que o prefeito Johnny Michael renuncie ao cargo para se lançar como candidato. Você acredita que essa candidatura seria positiva para a cidade, considerando que o vice, Rodrigo Ascoli, do MDB, assumiria o cargo até 2028? Não mudaria muita coisa não. Porque a gente só sabe quando vai mudar se a gente percebe no outro uma intenção de redução de gastos, uma intenção de melhorar o funcionamento da máquina pública e parar com as negociações dentro do parlamento. O parlamento já começa a pensar como seria sem o Johnny. E aí diz que seria muito melhor. Ou seja, já tem uma conversa de negociação. Então vai ser um prejuízo pior ou igual. Vamos continuar do jeito que está ou vai piorar. Com relação à candidatura do prefeito Johnny Michael, eu tenho um áudio do Johnny Michael no meu celular que ele dizia assim, até eu e minha família votaria em você se você faltasse tanto poucos votos para poder ganhar. Isso a gente fez um campeonato de futebol junto lá no Friburguense, na época do Cogenf. Eu era o árbitro, ele era o organizador, foi muito bacana. Eu tinha um bom relacionamento com o Johnny Michael, mas por diversos momentos da vida as pessoas começam a ter posturas que não agradam ao outro. Eu costumo dizer que eu sou a mãe dele. Uma mãe é aquela que disciplina, que diz assim, ó, vai pra dentro agora porque já tá da hora de tomar banho. Ah, mas eu quero... Vai pra dentro. Tá na hora. Porque ela quer o teu melhor. Ela sabe que você vai ter que tomar banho, fazer o dever, jantar e no outro dia tá cedo no colégio. A mãe, ela te dá um dinheiro e fala, não gasta tudo, senão tu vai passar um mês todo sem dinheiro, isso é a tua mesada. Aprenda a gerir o teu recurso. E aí você pega, 2025, primeira sessão da Câmara, empréstimo de 130 milhões. Última sessão da Câmara, refinanciamento do regime de previdência do servidor público, que estava com uma dívida milionária. Espera aí, começa o ano pedindo empréstimo, termina o ano pagando dívida, não é um bom gestor. Não me leve a mal.
A capina e o lixo era a única coisa que estava certo no município. Tá aí, prejudicial. A FAO a gente está pagando o dobro que a gente pagava, porque a FAO ela trabalhava da seguinte maneira. Tinha uma linha de um ônibus para Rio Bonito. Ela ia lá, fazia o cálculo, falava, olha, aqui tem que botar essa suspensão um pouco mais forte, senão vou gastar muito com amortecedor, e aí vai dar prejuízo à empresa. Ela trabalhava com cálculo. Hoje ela não trabalha mais assim, não. O modelo novo de contrato que o Johnny colocou com a FAO é o melhor dos mundos. Hoje é quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Então, se o Johnny falar assim, FAO, eu quero mais 2 horários para Rio Bonito. Agora, prefeito. Olha, eu quero mais 3 horários para São Lourenço. Agora. Porque é quilômetro rodado. Ele vai pagar. A empresa não vai trabalhar mais em prejuízo, ela só trabalha ganhando. Então é um modelo de negócio que trouxe prejuízo para o município. Você tinha que ter deixado a empresa ali viver os desafios dela. Ah, olha, aqui, poxa, prefeito, tá muito difícil isso aqui, a gente vai ter que subir uma margenzinha aqui de 8 centavos. Agora não tem mais isso. A passagem mais cara do Brasil é a nossa. Mas por isso, porque é o quilômetro rodado. Então a empresa agora está feliz da vida. Assim, ele vai ter um resultado na urna, que não vai ser positivo. Não vai ser positivo. Ele teve 67 mil votos, foi num momento atípico, foi um momento em que não tinha nenhum outro candidato da direita, nós tínhamos ali um candidato de centro-esquerda, um candidato de esquerda, um candidato de direita que tinha um desgaste da urna porque participou de um movimento do ex-governador, hospital de campanha, então um candidato que estava meio queimado na urna, digamos assim, que foi o candidato que era dali da prefeitura, o quarto nome, né? E o Johnny, uma pessoa que vinha de um desafio, de um governo, de um abandono. Nós ficamos largados, né? Nós tínhamos o Rogério Cabral que não se conectava com a população. Nós tínhamos o Renato que era muito burocrático, não era um cara tão sutil. Não era o cara que ia no aniversário do filho da Natália de 3 anos. O Johnny ia. Então a pessoa, nossa, esse cara é encantador, ele é um prefeito e ele vai no aniversário de criança. Ele vai no pula-pula. Quando inaugura lá o parque na ARP, de pular com aquelas meias coloridas, ele vai. Impulse Park. Então você tem uma roda gigante e ele está aproveitando na roda gigante. Essa conexão aproximou a população. Então naquele momento, o munícipe, ele falou assim, olha, para de atacar, porque a gente está dando um voto de crédito nesse relacionamento. E esse relacionamento durou 4 anos, renovou 5 anos, só que agora a paciência de todo mundo acabou, porque os serviços não estão sendo entregues, a taxa está cada vez maior, taxa de cemitério, aumento de IPTU, taxa de iluminação pública aumentando, a arrecadação do município histórica e os serviços declinando cada vez mais. Então, ele vai ter uma surpresa na urna. Eu espero que o povo mostre aí a verdade. Vai ter uma boa votação, porque ainda tem os seguidores, tem os amados, né? Tem aqueles bolsonaristas e lulistas que, independente, ó, o Lulinha está sendo acusado agora pela CPMI lá, que está envolvido. Não, é mentira, isso aí não acontece. Ah, o Flávio tem um assessor que é o Queiroz que está vivo. Não, isso... Opa, peraí. Vamos falar de verdade, vamos falar de coisa séria. Se tem envolvimento, cara, apure, investigue. Dentro da Câmara tem lá na Comissão de Ética lá uma denúncia contra o parlamentar que eu já falei. Se eu tiver que votar, eu voto pela investigação. Certo, né? Falando ainda sobre eleições, vereador, você acredita que Nova Friburgo conseguirá eleger representantes próprios para a Alerj e para a Câmara dos Deputados? E qual a importância, na sua visão, sobre isso para a cidade? Primeiro, o recurso. A Sim. gente está falando de um deputado que tem 5 milhões em emenda. Então a gente já está falando que ele pode emendar para Friburgo 5 milhões. Segundo, que a gente tem falha realmente nessa questão. Tem o Bruno Boareto, que foi prefeito em Macuco, mas não tem vínculo com Friburgo, passa por aqui, mas ele não tem de cara assim, um vínculo muito direto com Friburgo. O deputado Luiz Lima é um deputado que tem um recurso federal, agora para o Estado hoje, o Anderson não conseguiu, ficou uma novela, né, a questão do Anderson. Ele tinha direito a assumir o cargo por uma vacância de vaga, mas aí um candidato, acho que foi candidato a prefeito em Magé, saiu do PDT para entrar no PL, olha que loucura, ele não entende nada de partido, sai do centro-esquerda para ir para a extrema-direita para ser candidato,
achando que ia se dar bem, aí a justiça entende que o mandato é dele, uma zona, a Alerj pegando fogo, Bacelar sendo afastado, com o celular cheio de mensagem, tentando proteger meio mundo, que se botar a mão em tudo, vai todo mundo preso. E a gente tem essa dificuldade de ter hoje um deputado, é importantíssimo. O deputado federal é um elo de ligação com o governo do estado. Vamos lá, a gente está aqui próximo, Hospital do Câncer. Vou parar com isso, cara. Uma mentira. O município não tem recurso. O governo do estado ano passado tinha que passar 8 milhões pra gente e não passou. Se ele tivesse que passar mais 20 para manter o Hospital do Câncer, ele não ia passar. Tem que falar a verdade. E as pessoas têm que entender. Quando alguém fala... Elegeram um cara aqui, na Ponte da Saudade, porque ele falou que ia trazer o Hospital do Câncer. Não é nem competência do vereador. Não, mas ele é gente boa, ele é legal. Tá aí, ficou 4 anos pegando dinheiro público, não resolveu nada e perdeu a última eleição. Certo, né, vereador? Você já considera também, né, ainda falando sobre eleições, você considera também, já pensa, né, num próximo passo na sua carreira política? Olha, eu vou cumprir o meu mandato de vereador. Vou cumprir o meu mandato de vereador. Não sou candidato a deputado estadual. Em diversos momentos ali surgiram alguns comentários, não sou. Vou apoiar o deputado Luiz Lima e para estadual o deputado Elbert Pedro, que é o chefe de gabinete dele, que tem sensibilidade com a cidade e nos ajuda muito. O Elbert é um cara super querido, é um cara que é técnico. Para 28, olha, a gente tem que ter um time. Ao decorrer desse mandato, eu vou visualizando dentro da Câmara se existe a possibilidade realmente da gente participar de algo maior. E aí sem vaidade. Eu disse hoje para um grupo de vereadores lá, a gente tem que ter um grupo que pense Friburgo. Porque o parlamento ele sai muito machucado. Porque a base governista fica tomando lenhada de projetos antipopulares. Um projeto que o prefeito manda, ele sabe que vai dar problema, mas o vereador tem que votar porque ele se comprometeu com o prefeito. Eu não, eu voto contrário e ainda continuo sendo amigo deles. A gente precisa pensar Friburgo, ter realmente um grupo de pessoas que queira mudar Friburgo, queira se dedicar. Nós temos aqui pessoas inteligentíssimas, pessoas que sabe, montam cada coisa, esse programa, essa estrutura. Pensa em quem gere isso aqui, contribuindo 1% para o município, para aquelas pessoas que têm dificuldade, para aquelas pessoas que precisam de cesta básica. Acho que quem montou isso aqui consegue contribuir um pouquinho. Mesmo que seja um workshop, um treinamento. Olha, vou dar um treinamento para os servidores da administração. Vai lá, dá esse treinamento. Acho que é importante a gente realmente pensar dessa maneira e se de fato acontecer, aí a gente pensa quem vai ser do grupo. A pesquisa vai dizer o nome aí, a gente deixa o nosso nome à disposição, mas por hora, cumpri o meu mandato. Certo, vereador. Nós estamos chegando à reta final dessa entrevista e para encerrar, vereador Maicon Gonçalves, deixamos o espaço aberto para que deixe a população um recado sobre o papel dela na construção da política da cidade. Olha, se capacite, faça uma leitura, de fato, do parlamentar estadual, federal, municipal, de todos aqueles que têm cargos de relevância, que são autoridades municipais. Por favor, acompanhe essas pessoas, entenda o jogo político, faça um filtro de investimento, porque quem investe na tua cidade, investe em você. Quem se dedica estudando, indo até você, indo em congresso, se capacitando para trazer muita coisa para o município, essa pessoa de fato merece dar continuidade à vida pública. Agora aquele que fica ali, usando a máquina pública para trocar lâmpada, para recolher um sofá, esse cara não está preocupado em te ajudar. Essa pessoa está preocupada em aproveitar do seu dinheiro, que isso já está sendo pago o seu dinheiro, para criar um projeto de poder. E eu estou mais preocupado em me dedicar e deixar um pouquinho, que eu acho muito massa, quando você sai da vida pública e fala assim, olha, isso aqui só está acontecendo porque você fez. Esses dias um amigo foi num evento, ele mandou uma foto para mim. Ele falou, pô, Mark, estão gastando 5 milhões nesse evento aqui. Pô, essa lei sua aí funciona. Olha que bacana. Ele está tendo entendimento do custo que foi aquela festa por causa de um projeto meu. Isso já é um legado. Acho que é isso que a gente tem que pensar hoje, deixar um legado. Vereador Maicon Gonçalves, muito obrigada pela entrevista. Natália, eu que agradeço. Obrigado aí pelo carinho, por esse espaço aqui democrático de poder prestar contas do nosso trabalho, informar a população
Quero aqui trazer assim, um elogio ao Multiplix, acompanho as matérias de vocês e disse aqui no início com a equipe que se multiplique cada vez mais o alcance das matérias de vocês, porque vocês têm responsabilidade em informar. Então isso é importante deixar claro e estou sempre à disposição, o que precisar é só me chamar. Certo, muito obrigada mais uma vez. E você que nos assiste, eu te convido a acompanhar todas as notícias das regiões Serrana e dos Lagos do Rio no nosso portal e aqui na TV Multiplix. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.